nesse encontro, separamos o tema: o médium de hoje é o consulente de ontem. Por que eu falo isso, né? Isso é um termozinho bastante utilizado nas umbandas por aí, para designar uma necessidade que às vezes não é muito consciente dos terreiros de umbanda de modo geral. Tá? Lembrando que aqui eu não falo em nome da religião, não sou baluarte, não quero ferir os sistemas de crenças dos meus irmãos. Falo apenas em nome daquilo que a gente pratica e entende no CEIA, no Centro de Estudos e Radiações da Umbanda. Sendo assim, é necessário que a gente compreenda que a Umbanda, no seu processo terapêutico, porque a Umbanda é um processo, a gira de Umbanda, né? Ela é um processo terapêutico. Nesse meio termo, devemos compreender que a nossa consulência, ela precisa também compreender que essa dita cura, ela é um processo que compreende início, meio e fim. As casas, as giras, elas são alternadas, tem os seus guias que vão militar nesse processo de cura e transformação da consulência. Se haverão mais falanges, menos falanges nas giras abertas para dar o atendimento ao pessoal, como que isso vai fazer? Obviamente que cada casa não tem apenas uma estrutura, bem como uma agenda para isso acontecer. E se não tem também, tudo certo, baixa quem tiver que baixar para ajudar as pessoas ali. Fato é que nós precisamos entender que o brasileiro gosta das coisas meio miojo, né? O cidadão leva 10, 15, 20, 30 anos criando um problema e ele leva para uma gira como se uma gira, no máximo duas, fossem o suficiente para resolvê-lo. E, não adianta. Porque pode ser resolvido numa gira? Pode, mas isso implica num nível de alteração, né, alteração mesmo, de transformação de uma consciência que muitas vezes o consulente não tem condições. Então, nesse processo, o consulente precisa ser educado, fortalecido. Ele precisa entender que se ele quiser continuar vindo a vida toda no terreiro, isso é uma escolha da sua afinidade no processo religioso. Entretanto, aquela questão, aquela dor, aquela ferida, ela precisa de um prazo para compreender que há uma ideia de tratamento. Se esse tratamento vai passar, se a casa vai escolher que um médium, tem casas que faz isso, né? O médium Alex, ele dá atendimento para Maria e durante pelo menos umas 5 ou 6 giras, independente da entidade que venha, é o Alex que atende a Maria. Outras casas não fazem assim. A consulente vai e a cada gira vai passar com uma entidade e podendo ali dividir o mesmo problema, a mesma questão. E aí exige-se que a casa tenha uma unicidade de pensamento, uma unicidade de conformidade no processo de evangelização, para que o consulente tenha condições, por mais que ele passe por outras entidades, de dar passos naquele processo. Óbvio que cada médium, que cada entidade tem as suas particularidades na forma de compreender e na forma de atuar. Isso jamais vai ser igual, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas existe de uma ideia geral a possibilidade de se compreender que um senso comum norteia esse processo de cura. E que a partir do momento que esse processo de cura se dá, a pessoa deve se educar, literalmente, a fim de que ele possa, junto com o guia, superar aquelas adversidades, né? Isso já está meio batido, graças a Deus,
que a Umbanda vem... Olha só, tem um irmão de Tocantins. Que massa. Seja bem-vindo, Suede. Já é muito batido que a Umbanda precisa, pelo menos nas boas bandas, vamos dizer assim, né? Precisa tirar esse ar de pronto-socorro. De que o consulente, ele corrigira, né? Corrigir é um termo que a gente usa muito na Umbanda, para aqueles consulentes que ficam pulando de casa em casa. Ele pega aquele problema, leva na casa do Alex, na casa do Zezinho, na casa do fulano, na casa do Huguinho, como se ele precisa encontrar a casa que resolve, como se ele não tivesse participação naquele problema, né? Então ele precisa encontrar a casa que resolve. A casa que não resolve não é uma boa casa, é isso que eles pensam. A casa que resolve o problema para ele que é uma boa casa. A casa que educa, a casa que fortalece, a casa que traz a responsabilidade do consulente na participação desse problema, porque mesmo os problemas grandes espirituais, há uma parcela de participação do consulente no processo terapêutico. Para e pensa, quando você vai na frente do guia resolver questões, os guias raramente não passam alguma prática, não passam algum processo que ele vai desenvolver na sua casa a fim de dar continuidade. Desde firmar uma vela, fazer um banho, uma oferenda e seja lá mais o que for. Então há um processo de participação no consulente dessa questão. Aí você sabe o que o consulente faz? O guia, o caboclo manda acender uma vela de 7 dias para Oxalá. Aí o consulente sai da casa pensando assim, imagina que uma vela de 7 dias para Oxalá vai resolver meu problema. Vou no outro. Aí no outro terreiro passa com o Exu e o Exu fala assim, não, você vai comprar isso, fazer uma oferenda, não sei o quê, e vai na mata e vai... Blá, blá, blá. O consulente chega ao ápice de perguntar isso. Exu, mas é isso que vai resolver? Desse jeito. A casa, para não perder o seu prestígio, não vai resolver, pode vir, pode fazer. E acaba se entregando a esses processos. E se for numa boa casa, que sorte, né? Porque se for nessas casas que envolvem trabalhos, reboço com dinheiro, com essas coisas, aí lasca tudo. Né? A consulência precisa de educação, porque a maior parte, se não todos os médiuns, entram na casa, isso é muito comum nos terreiros, eles entram na casa a partir da consulência. A imagem primeva que o consulente, que o médium faz da casa ao vestir o branco naquela casa, é um reflexo do tratamento que ele recebeu naquele meio tempo, dos guias, dos mentores, dos irmãos de fé. E nesse sentido, é muito importante que ele entenda que, se ele já tem uma percepção de como é o processo de atendimento, que é a ideia que ele consegue fazer, se ele já tem uma ideia do atendimento, como ocorre, ele muito provavelmente vai ter a ideia das responsabilidades, a partir do momento que ele adentra a casa, das responsabilidades que lhe conferem conseguir prestar aquele bom atendimento. E o consulente que vira médium, ele já consegue compreender que, poxa, peraí, a parada aqui, para esses caras fazerem esse processo, para os guias baixarem, para fazer isso, precisa estudar, precisa isso, precisa aquilo. Então ele já se norteia. Agora, na casa aonde o consulente não é fortalecido, na casa aonde o consulente não busca ser norteado da sua responsabilidade, norteado das questões relacionadas à evangelização, tá? Alex, por que você fica falando tanto de evangelização na Umbanda? Na nossa casa a gente acredita nos preceitos de Jesus Cristo. Os norteadores fundamentais morais, cívicos, libertadores para a alma, estão nos exemplos da vida de Jesus. Poderíamos retirar todos esses exemplos de vida, toda essa sabedoria, se a nossa casa tivesse uma ligação íntima com o culto de nação
através dos itãs dos orixás, mas eu, Alex, tenho um norteador a respeito da sabedoria de orixá muito vinculada a Jesus Cristo. Então nós vamos ter esse exemplo. E esse exemplo ele é popular, né? Serve para todos nós na nossa compreensão. Então precisa que isso chegue ao consulente como um processo. Eu não digo aqui, nem sugiro que seja necessário montar uma escola para consulente ou fazer desenvolvimento da consulência. É que a arte, o processo de cura é esse processo educacional para a comunidade. Porque senão a gente acaba ficando conhecido como os resolvedores de problema. Né? Não, quando pipocar, quando a minha vida virar um bagaço, eu vou lá no terreiro do Alex, do sítio dele, porque os bichinhos firmam a vela lá e a coisa resolve. Mas as pessoas, aquilo que a gente pelo menos pretende é, poxa, eu vou lá no terreiro, eu sei que eles vão me ajudar bastante a resolver o problema e eu vou aprender a resolver esse problema. Aí sim, uma das metas pode estar mais próximas de ser atendidas, né? De que a pessoa ela vai ter um papel de coautor nesse processo. Quando o consulente, né, esses consulentes que acabam se tornando médiuns da casa, adentram, o que eu noto, na minha pouca experiência, é um choque enorme na sua realidade. Porque por mais que uma casa, né, a nossa casa no trabalho aberto, que nós ainda não temos gira, né, quando funcionava, né, porque agora está tudo parado, nós não tínhamos ainda a gira, nós tínhamos um trabalho de cura com entidades de Umbanda, mais voltados para cura física, né? Para harmonização física, porque cura é muita presunção. Mesmo nesse processo, há necessidade, eu vi essa necessidade e fazia questão disso, de pelo menos 15 minutos do trabalho, 20, meia hora, de dar uma preleção educativa na instância corpo, mente e espírito, né? De dicas, de conselhos, de aprendizagens que a gente tem no nosso terreiro e que nós acreditamos serem salutares para nossos irmãos. Não ficarem nesse processo de aguardar uma maca para ser atendido, né? Tem consulente que cria doença para ir no terreiro. É impressionante esse processo, né? Não, eu estava com uma dor aqui semana passada, mas ela andou e agora ela está aqui. Meu Deus do céu, essas dores andantes é muito legal, né? O que é isso, né? Então essa educação ela é muito legal, ela é muito legal. E aí a pessoa vira, por ser médium, né, ter as manifestações, adentra a casa. O que eu tenho notado nesse pouco tempo de casa, a nossa casa passa de um ano aberta, embora eu tenha mais de 14 de Umbanda, ele entra e fala, mixe, não é assim que eu penso, por mais que exista esse processo educacional, vixe, não é assim que eu pensava. E o cara tem que se reunir, além da gira, uma vez por semana, tem que estudar. Olha o tanto de livro que esse cara indica, manda artigo científico no grupo, pede para tomar banho, pede para fazer meditação em casa, pede para rezar. Como se essas coisas, né, fossem para algum tipo de atraso, né? Pede para fazer prática com o anjo da guarda, pede para fazer prática de conexão e de ativação da força com o Exu. Não, ixi, muita coisa. E acabam ou sendo indisplicentes na vida mediúnica, ou se desligando da casa e inclusive falando mal dela, né? Inclusive falando mal dela. E aí a gente acaba entrando num círculo vicioso de não desenvolvimento dessa comunidade. Então nós, dirigentes espirituais, os irmãos de fé, os adeptos da Umbanda, precisamos resgatar esse processo de cura como processo terapêutico, porque nas antigas ele era muito mais fácil.
você tinha as umbandas no fundo do quintal, em que a pessoa praticamente atendia um conjunto que estava meio que restrito à vizinhança. Né? 20, sei lá quantas pessoas, mas ele era restrito à vizinhança. Era mais fácil esse processo. Era mais fácil. O médium estava ali à disposição e aquela comunidade vinha e aquilo naturalmente havia esse processo de compreensão, de desenvolvimento da transformação. Hoje nós temos os terreiros em pontos físicos separados. De modo geral, toda casa de umbanda, né, eu particularmente conheço raríssimas casas de umbanda aonde não há uma rotatividade muito grande de consulentes, além de muitos consulentes, né? O povo está tudo doido. Então, hoje em dia, esse trabalho, ele é naturalmente também mais complicado de ser executado, mas ele ainda pode. O marinheiro que nos assiste, marinheiro do Sete Ventos, ele diz o seguinte, eu acho isso bárbaro. O terreiro, desculpa, o terreiro, as pessoas, né, quando ele fala o terreiro, são as pessoas do terreiro. O terreiro deve compreender quem precisa de pão, quem precisa de abraço, quem precisa de evangelho e quem precisa de desenvolvimento. E deve dar alimento para todo mundo. Acho bonito isso. Então, se você na sua casa, a nossa casa, quando atendia uma média de 100 a 120 pessoas por gira. Né? Mas nós temos aí, acho que 10 macas de atendimento. Então, não era uma coisa maluca. Ou é, né? Faz tanto tempo que eu já nem sei mais. Então, nesse processo, a gente fazia questão de fazer uma ficha de preenchimento do consulente para entender quem entrou na casa, quais foram os problemas que levaram aquele consulente lá, como era um trabalho de harmonização a partir do físico, né? Então, existia o cuidado com esse processo e o marinheiro, ele participava nessa triagem de desenvolvimento desse processo. Né? Nós não sabemos como vai ser um dia a dinâmica disso na gira. Mas de alguma maneira ela também deve existir. Os médiuns aprender com os seus guias esse processo, né? Aprender com os seus guias nesse processo. Vou dar aqui 2 minutinhos de dica nesse processo. Não te faz menos médium, por exemplo, o teu guia perguntar: como é que você já se tratou disso aqui na casa? Com quem que você passou? Não te faz menos médium. O teu guia não é adivinho. É isso aí, Renata. Pão, abraço, evangelho e desenvolvimento. É isso aí. Para cada um aquilo que precisa. E como o seu guia não é adivinho, não há problema algum se você médium no meio da semiconsciência, e isso pode ser inclusive alinhado, né, na casa. Com quem que você já passou? O que foi pedido para fazer? Você fez o que foi pedido para fazer com os guias? Beleza, fez, desenvolveu a transformação daquele processo até aquele ponto? Ok, daqui para frente entrega para o guia, deixa o guia atuar para poder desenvolver o negócio. Entrega para o guia no sentido de você sempre estar entregue, né? O guia sabe muito bem tudo que está acontecendo, viu o processo amplo, mas não precisa exigir tanto de você nesse meio tempo. E aí você vai desenvolver, a casa vai desenvolvendo esse processo de transformação e entrega de autonomia para as pessoas desenvolverem, pelo menos naquela questão, a sua independência. Né? Infelizmente, a gente tem terreiros hoje que utiliza a dependência como moeda de troca, que utiliza essa dependência
entre eu resolvo, mas você me dá e vice-versa. Isso acontece não necessariamente com dinheiro, isso acontece também no gogó, né? Nesse desenvolvimento, isso é muito complicado. Tem que ter um filtro bom, tem que ter um filtro bom, né? A casa precisa desenvolver e encontrar quem são os corrigira. Não para tratá-los mal ou para tratá-los com descaso, mas a casa precisa de cautela quando a pessoa está num nível de confusão ou num nível de imediatismo, porque muito provavelmente o problema tem raiz nesse imediatismo, nessa confusão de não parar e ver aquilo sobre determinada amplitude. E tudo isso é muito necessário, porque o médium de hoje foi o consulente de ontem. E aí a casa precisa entender isso para poder fazer Se o consulente vem sabendo o que é a casa, para entrar no corpo mediúnico, certamente o dirigente espiritual vai ter um pouquinho menos trabalho para realizar um processo de desenvolvimento mais contínuo, mais sereno na vida mediúnica dos seus membros. Né? Então, eduquem, todos precisam, independente do seu nível. Dirigente espiritual, médium, consulente, comunidade, eduquem. Somos muito crentes de que a educação é o que vai fortalecer o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Eduquem. E os nossos guias, quem é médium sabe muito disso, fazem exatamente isso conosco, então nós temos que transpor isso para fora da nossa carne mediúnicazinha, não é isso?